Profeta Isaías, capítulo 46, é o texto que eu quero compartilhar com vocês esta manhã. Os irmãos encontraram esse texto? O texto diz o seguinte: já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas que já estão cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. E até a velhice serei o mesmo, e ainda até as cãs e eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. A quem me fareis semelhante? E com quem me igualarei e me compararei para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, contratam e assalariam ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam e o levam, o põem no seu lugar, ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma se dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende bom ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó pecadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o começo, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse, assim acontecerá. Eu o determinei, e eu também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Amém. A Bíblia é um oceano muito profundo, a Bíblia é água profunda. Um oceano tão profundo quanto o preparo de quem quer mergulhar. Com isso eu estou dizendo que se você tem pouco preparo, a Bíblia pode falar com você, você pode ler a Bíblia e se identificar com algumas coisas. Se você tem muito preparo, a Bíblia continua falando com você, e você vai ler a Bíblia e vai se identificar com muitas coisas. E se você vira um doutor em alguma coisa, você vai ler a Bíblia e você sempre está aquém do conhecimento da Bíblia, e nunca além. Eu nunca vi um estudioso dizendo que sabe tudo. Aliás, quanto mais as pessoas estudam, mais elas vão entendendo que elas sabem pouco. Quando abrem as escrituras sagradas. Eu nunca vi alguém dizendo que sabe tudo, ou que entendeu tudo, ou que esquadrinhou tudo nas escrituras. Nunca. A Bíblia apresenta mais profundidade do que se consegue chegar, a mente mais arguta, mais bem preparada, mais audaz. É fato que a Bíblia apresenta lições que
podem ser compreendidas por todas as pessoas, por menos instruídas que sejam. Então, você lê lá uma parábola, você já vê a sacada, já vê o que quer dizer. Mas conforme você vai estudando mais, você percebe que a mesma parábola, conforme você estuda muito, você vai percebendo que o mesmo texto, que você entendia com certa simplicidade 10 anos atrás, ele pode também se apresentar profundo, profundíssimo, na verdade. Conforme você vai estudando, você percebe que a Bíblia vai muito além e é muito mais profunda do que qualquer assunto que você domina. De literatura a poemas, é a Bíblia. De prosas a versos, é a Bíblia. De acrósticos a acrônimos, é a Bíblia. De vaticínios a profecias históricas com detalhes pessoais, incluindo datas, nomes ditos centenas de anos antes. É a Bíblia. Se a gente está trabalhando o capítulo 46, mas volta uma página aí, no capítulo 45, só para a gente ter uma ideia da profundidade da Bíblia. 45 diz assim: assim diz o Senhor a teu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Veja que, quando a gente cita o capítulo 45, sobretudo os 5 ou 6 primeiros versículos, aqui está uma profecia sobre Ciro, o rei persa, o rei Medo-Persa, né? O rei Medo-Persa, que vencerá a Babilônia, que vai desbaratar a Babilônia, e que vai ser o grande dominador do Império Medo-Persa, Ciro o Grande, o primeiro dominador. E que vai liberar os judeus para servirem a Deus novamente. Você sabe que os judeus estavam sob domínio babilônico por 70 anos. E durante 70 anos não tinha templo, não tinha, enfim. E Ciro é o homem que vai mudar essa história. A questão toda é que Isaías escreveu essa profecia 200 anos antes do nascimento de Ciro. E Deus chama Ciro pelo seu nome. Deus chama Ciro pelo seu nome. E veja que o texto contém detalhes, inclusive falando que Ciro nem conhecia o Senhor. Eu parei de ler, mas veja, versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei. Deus vai chamar o Ciro, que ainda nem existe. Falta 200 anos para o Ciro aparecer. E Deus vai chamar o Ciro por amor a Jacó, a Israel. Ele diz o seguinte: pus-te o meu sobrenome, e você nem me conhece. Versículo 5. Eu sou o Senhor, não há outro fora de mim, não há Deus, e eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Porque o Ciro não era um servo de Deus. O historiador Flávio Joséfo, no primeiro século, ele era um fariseu que nasceu no começo da segunda metade do século I, ano 68, eu não lembro exatamente 60 e alguma coisa. Ele registrou em sua obra, chamada Antiguidades, que Ciro leu a profecia do profeta Isaías. Que o Ciro, quando assumiu o trono, ele leu o que havia predito Isaías no livro da profecia, que tinha sido escrito 210 anos antes que ele tivera nascido. E que Deus o havia constituído soberano sobre muitas nações. E que a partir disso, isso quem está falando não sou eu, quem está falando é o maior historiador sobre judaísmo que já existiu. Que quando o Ciro, 200 anos depois, leu o velho livro de profecias, que tinha o seu próprio nome, e falava de onde ele era o rei, e falava as nações que ele ia bater, porque o capítulo 44 fala quais as nações que Ciro ia bater. O capítulo 44 é a primeira vez que fala sobre Ciro. Eu não sei o versículo, mas 20 alguma coisa, é a primeira vez que vai aparecer o nome Ciro. E no versículo 28 do capítulo 44, Deus diz
quem diz de Ciro? Ciro é meu pastor. E cumprirá tudo que me apraz. Que Ciro ali é chamado de servo de Deus. E ele ficou tão perplexo lendo essa profecia que não apenas falava dele, mas lhe conferiria o nome pelo qual ele era chamado, que ele mandou reunir na Babilônia os principais dos judeus e anunciou que lhes permitia voltar ao seu país, reconstruir a cidade de Jerusalém e também o templo. Sobre isso, eu vou ler aqui um trecho do Flávio Joséfo. É muita coisa, eu não vou saber falar de cor. Sobre isso, Flávio Joséfo diz no seu livro: no primeiro ano do reinado de Ciro, este era o 70º, desde o tempo em que o nosso povo, fadado para emigrar para a sua própria terra para a Babilônia, Deus se compadeceu do estado cativo e do infortúnio daqueles homens infelizes. E conforme ele lhes havia predito por meio do profeta Jeremias, antes da demolição da cidade, que depois de terem servido a Nabucodonosor e seus descendentes e terem suportado essa servidão por 70 anos, ele os estabeleceria novamente na terra de seus pais, e eles deveriam construir o templo e usufruir da antiga prosperidade. Assim Deus lhes concedeu, pois estimulou o espírito de Ciro e o fez escrever através de toda a Ásia, abre aspas, assim diz o rei Ciro, visto que o Deus Altíssimo me designou rei do mundo habitável, fiquei persuadido de que ele é o Deus adorado pela nação israelita, pois ele predisse o meu nome por meio de profetas, e que eu deveria construir o seu templo em Jerusalém, na terra da Judéia. Essas coisas, Ciro sabia da leitura do livro do profeta Isaías, que deixou 210 anos antes, pois este profeta dissera que Deus lhe falou em segredo, é minha vontade que Ciro, a quem terei nomeado rei de muitas grandes nações, envie meu povo para a própria terra e construa o meu templo. Isaías profetizou essas coisas 140 anos antes de o templo ser demolido. E assim, quando Ciro as leu, admirou-se do poder divino e foi tomado pelo forte desejo e pela ambição de fazer o que havia sido escrito. E convocando os mais distintos dos judeus em Babilônia, disse-lhes que lhes dava licença para viajarem para sua terra nativa e construírem tanto a cidade de Jerusalém quanto o templo de Deus, pois Deus, disse ele, seria aliado deles, e ele mesmo escreveria aos seus próprios governadores e sátrapas na vizinhança dos países deles, para lhes darem contribuições em ouro e prata para a construção do templo, e além disso também animais para o sacrifício. Toda essa trecho que eu li é um livro que foi escrito no começo do século II, um livro de quase 2000 anos atrás. Então, não apenas pelas questões das profecias cumpridas, com riquezas de detalhes, mas também por exemplo, se a gente trabalhar, eu estou falando de Isaías, de uma profecia de Isaías sobre Ciro, mas se a gente pegar Daniel e lermos o capítulo 8, e aí a gente começa a pegar Daniel e a história, Daniel e a história, Daniel e a história, são profecias muito mais profundas ainda. Mas no texto de Isaías 46, Deus, que é o texto que nós lemos, Deus começa ridicularizando os deuses caldeus, os deuses babilônicos. Ele começa dizendo o seguinte: já está abatido Bel, Nebo se encurvou. Talvez em alguma versão de Bíblia, no lugar de Bel apareça Marduk. Eu não sei se aqui tem alguma Bíblia assim, mas não é improvável que no lugar de Bel possa aparecer o nome Marduk, e eu vou tentar explicar. Bel e Nebo, na Bíblia de vocês, a maioria aparece Bel, não é verdade? Bel e Nebo são deuses babilônicos. Quem é Bel? Bel é o principal deus da Babilônia. Bel chegou a ser adorado por força de lei em todo o Antigo Oriente. Quando Babilônia, porque a Babilônia está na Mesopotâmia, quando a Babilônia se torna um poder, quando a Babilônia se torna um domínio, um grande império, na época que escravizou os judeus, né, nesse período, Bel
o grande deus babilônico, foi adorado em todo o Oriente Médio, incluindo a Pérsia, por exemplo, que também está lá na Mesopotâmia. Esse é um deus de duas cabeças. Bel era um deus de duas cabeças, conhecido na Bíblia também como Marduk, conforme se apresenta em Jeremias capítulo 50, versículo 2, eu acho. 1, 2, por ali. E Bel é um rei. Para a gente entender, Bel é um deus mesopotâmico correspondente ao Baal, que é o deus cananeu. Então, lá entre os cananeus tem um deus que é Baal, que quando Israel vai para Canaã, o problema lá é Baal, né? Mas lá, sei lá, 1000 quilômetros à minha direita, à esquerda de vocês, de Canaã, estava a Mesopotâmia. E lá na Mesopotâmia, o deus principal é Bel. Então ele é como se fosse um equivalente mesopotâmico do deus cananeu Baal. Seria uma espécie de divindade nacional, se me faça entender. Nas lendas babilônicas, Bel era um deus jovem que foi escolhido pelos outros deuses, por uma pleiade de deuses, para enfrentar um monstro, uma deusa do mar chamada Tiamat. Isso é na cabeça dos babilônicos, é a historinha do deus babilônico. E esse monstro marinho, essa divindade marinha, tinha as duas tábuas do destino. E aí o Bel foi lá e ganhou a batalha, uma batalha épica, isso antes de existir nações. E aí ele foi lá e ganhou a batalha, e pendurou as duas tábuas no seu pescoço e criou uma nova ordem cósmica, dando origem, inclusive, à humanidade. Isso é a história que os babilônicos criam, acreditavam nesse grande deus chamado Bel. O outro deus mencionado aqui, e ridicularizado por Deus através do profeta Isaías, é o deus Nebo, também conhecido como Nevô. A gente fala em português Nebo. Nebo é filho de Bel. Tem o Bel, que também é Marduk, então tem o filho dele, que é o Nebo. E ele é um tipo de mensageiro dos deuses. Ele é um deus menor, mas importante por ser filho de Bel, como se fosse um equivalente de Mercúrio, o romano, ou como se fosse um equivalente de Hermes, o grego, mais ou menos isso, para quem gosta do que eu estou falando. É o deus da escrita, o deus da fala, o deus da comunicação. Na primavera babilônica, que é o ano novo babilônico, o ano novo caldeu, havia um festival de ano novo, e esse festival era um feriado de, eu não lembro, parece 14 dias, eu não lembro, mas é um festival anual, obrigatório, e toda a Babilônia saía em desfile e tal, e nesse festival as imagens de Bel, e a imagem de Bel e a imagem de Nebo, essas duas imagens saíam em procissão, saíam num desfile pelas ruas, com muita celebração, o rei e tal, enfim, como fala? Andor, né? Aquele negócio que carrega o santo em cima. E, bom, o profeta Isaías, no capítulo 46, insultou a Babilônia, quando diz que Bel foi abatido e Nebo se prostrou diante da vitória orquestrada pelo Senhor. Porque quando Ciro invadiu a Babilônia para tomar, e tomou, saíram numa tentativa de espiritualizar a coisa, pedindo ajuda para esses deuses, pegaram esses grandes deuses e saíram com eles às ruas e o santo caiu. Não tem a piada de que vai devagar com Andor, porque o santo é de barro. Pois é, o Andor caiu e os santos caíram no chão, e o Isaías, 200 anos antes de tudo isso, profetiza. Agora que a gente está entendendo um pouquinho da história, vamos ler de novo o capítulo 46 do começo. Já estás abatido, Bel, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre animais, sobre bestas, cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas que já estão cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, e não puderam livrar-se da carga, pois a sua alma entrou agora em cativeiro. A Babilônia, que tinha tornado cativo Israel durante 70 anos, Deus agora está dizendo através de Isaías, agora vocês aqui vão experimentar o que é cativeiro. Então, o profeta Isaías insultou a Babilônia quando disse que Bel foi abatido, que Nebo se prostrou ante a vitória orquestrada pelo Senhor através de Ciro.
E é aqui que o profeta Isaías provoca os leitores a pensar sobre quem é que carrega quem. E eu queria mostrar para vocês isso aí dentro do texto. O profeta Isaías provoca o pessoal a pensar sobre quem carrega quem, porque os deuses eram carregados sobre os andores, sobre mulas, ou as pessoas iam levando até certo ponto. E Deus, ele diz o seguinte: os deuses de vocês são muito diferentes de mim, porque ninguém me carrega, eu é quem carrego eles. Ninguém me leva, eu é quem levo eles. Ninguém me fez como vocês fazem os deuses de vocês. Eu sou o fazedor deles. Eu sou o criador de todos eles. E Deus diz isso através do profeta Isaías no versículo 3 e 4. Ouvi-me a casa de Jacó e todo o resíduo da casa de Israel. Todo o resto, tudo que sobrou depois de 70 anos. Vós, a quem eu trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre. Veja que os babilônicos carregavam seus deuses no meio das festas, no som de músicas, mas Deus é quem carregava o seu povo nos braços durante as tragédias. Os babilônicos faziam seus deuses, tiravam os deuses lá, colocavam no andor, carregavam, guardavam, mas Deus fez Israel, carregou, andou e tornava a guardar. A quem, versículo 5, Deus fala o seguinte: a quem vocês vão fazer semelhantes a mim? A quem vocês vão me igualar? A quem vocês vão me comparar para que sejam semelhantes? No capítulo 46, do versículo 9 em diante, ele diz assim: eu sou Deus, aleluia, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o começo, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. E digo: o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Ouvi-me, ó duros de coração. Vocês que estão longe da justiça, faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião e em Israel a minha glória. E agora eu queria pensar de tudo isso do capítulo 46, que para mim é uma riqueza, apenas uma parte para a gente meditar essa manhã. O texto que diz que Deus sabe o fim antes mesmo do começo. Deus sabe, versículo 10, eu anuncio o fim desde o princípio. Deus, ele é o personagem que sabe o fim antes de começar. Sabe aquele negócio que mãe olha e fala assim: eu já sei onde isso aí vai dar? E geralmente ela acerta. Pode ser que erre alguma vez, mas geralmente dá certo. Geralmente dá certo. Uma sociedade, um namoro, uma ideia, um projeto, a mãe dá uma olhada e fala: isso aí não vai dar certo. Ou pode ser que ela fale: isso aí vai dar certo. Agora Deus, a Bíblia diz que ele anuncia o fim antes de começar. Quer dizer, Deus olha para você e ama você e fala com você a partir de informações privilegiadas. Deus fala com você agora e Ele sabe como você vai ser daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, se você viver até lá. O pessoal mais velho vai murchando nessa hora porque não tem mais 50 para viver. O senhor tem quantos anos, meu irmão? 65. O senhor sabe que o senhor já está mais para lá do que para cá, né? Quanto que é o meio? Quanto vocês acham que é o meio? 40, ô irmãos. Eu fiz 41 essa semana, quer dizer que eu estou mais para lá do que para cá? Quem entendeu que está mais para lá do que para cá, levanta a mão. Tem uns... Não, vamos de novo. Quem entendeu que está mais para lá do que para cá, pode levantar, pode se manifestar. Só uns 6 ou 7? Certo. O senhor não, pastor? Quantos anos o senhor tem?
40 e quanto? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E olha que eu trabalho em Israel, hein? Eu vivo lá. 48, o dobro da 96. Eu disse, não estou nem na metade ainda. Hã? Você está mais para... Não, varão. Você não entendeu. Depois sua mãe te explica. Você volta lá e começa tudo de novo. Brincadeiras à parte. Deus sabe o fim das coisas antes de começar. Então, quando Deus olha para você e fala com você, Ele fala a partir de informações privilegiadas. Quando Deus fala que vai te usar, aí você olha para você mesmo, você não vê nisso situação alguma. Quando Deus falou de Ciro, Ciro não tinha nascido. O Ciro não tinha nascido. E quando o Ciro leu, e eu li aqui na história, eu sei que não é a Bíblia, né? Mas eu usei aqui um livro de história, o principal livro de história dos judeus no mundo. E quando o Ciro viu o que Deus havia falado a respeito dele, ele se enquadrou no que Deus havia falado. Romanos 4,17, da metade para o final do versículo, diz assim: Deus, o qual vivifica os mortos e chama os que não são como se já fossem. Deus que vivifica os mortos e chama os que não são como se já fossem. Quando Isaías escreveu esse texto, Israel não era cativo. Quando Isaías escreveu esse texto, o templo ainda existia. Quando Isaías escreveu esse texto, faltavam mais de 100 anos para o templo cair. E ele escreve sobre o templo caído, sobre o povo cativo e sobre o retorno do cativeiro dentro da vontade de Deus. Então, com base nisso, eu quero deixar 3 pontos para você pensar. Mas eu queria provocar você a pensar de verdade nesse texto. Depois leiam esse texto e outros textos afins. Primeiro, Deus enxerga o você que você ainda não viu. Deus enxerga o você que você não viu ainda. E quando eu digo isso, eu penso, por exemplo, em Gideão. E eu já preguei sobre isso para vocês em Gideão. Deus falando assim para Gideão através do anjo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes capítulo 6. 6, não é? O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão diz assim: comigo? Deus é comigo? Como assim? Se a minha vida está assim, assim, assim. É que Deus está enxergando o Gideão, general Gideão, o juiz Gideão. E o Gideão ali é apenas um rapaz que está lutando para levar comida para casa. Deus enxerga em você o que você não viu ainda. Vem comigo. Deus tira Moisés do Egito. Deus tira Moisés do Egito como um assassino. O Moisés sai do Egito como um assassino, como um foragido. Sim ou não? Mas ele volta para o Egito, depois do encontro com Deus, como um missionário cheio da presença de Deus. Deus tira de Jerusalém Saulo, um religioso, fanático, maligno, que viaja respirando ódio. Quem diz isso é o texto lá de capítulo 8, versículo 1 dos Atos. Mas em um único encontro com o Senhor Jesus, Saulo cai no chão e fica ali genuflexo, convencido, convertido. Ali está Saulo, prostrado, orante, choroso, transformado. E Deus devolve a Jerusalém um homem transformado, piedoso, um missionário. Um missionário. Sai uma coisa e Deus devolve outra coisa. Sai um Moisés e Deus devolve para o Egito outro Moisés cheio do Espírito Santo. Sai um Saulo e Deus devolve um Paulo cheio do Espírito Santo. No monte de Samaria, se encontra com Jesus uma mulher problemática. Ela teve uma vida sentimental de fazer dó a qualquer pessoa sentimentalmente falido, que ainda não se encontrou emocionalmente na vida. Marido, essa mulher teve vários.
Desilusão, várias. Noites em claro, muitas. Talvez isso explique a razão dela ir ao poço meio-dia e não junto com as mulheres logo pela manhã. Pois bem, Deus recebe uma mulher problemática e devolve uma missionária que leva uma cidade inteira a se encontrar com Jesus Cristo. No cemitério gentílico de Gadara, entrou um delinquente social. Ele invadiu o cemitério para morar lá. Aquele rapaz não estava nem aí para a ética, para a moral ou para os bons costumes. Ele anda pelado, ele anda nu. Ele machuca as pessoas. Quem diz isso é o texto de Marcos capítulo 5. Salvo engano, capítulo 5, acho que é isso. Esse cara mora dentro do cemitério. Fala impropérios a quem passar na frente. Mas Jesus chega no cemitério e tira de lá, não um delinquente, mas um homem de Deus transformado, missionário, pregador do Evangelho. Como Jesus faz isso? Como Deus faz isso? Como Ele consegue fazer isso? Mês passado fez 23 anos que eu me converti. Quer dizer que exatamente 23 anos atrás eu tinha um mês de crente. E há 23 anos atrás, se você perguntasse para mim, você vai ser pastor, eu dava risada na sua cara. Porque quando eu me converti, eu era jogador. Quando eu me converti, eu vinha de umbanda. Quando eu me converti, eu vinha de outro estilo de vida. E se você falasse para mim que eu estaria com o microfone na mão, pregando o Evangelho, falando de profecias, falando de hebraico, falando de Ciro, e explicando profecias bíblicas para um povo que me chama de pastor, eu ia dar risada na sua cara e dizer, você não sabe o que está falando. Deus sabe o fim das coisas antes mesmo do começo. Primeiro, Deus enxerga o você que você ainda não viu. Tocou-se no cemitério um ordinário, um vagabundo, um homem da boca suja. O gadareno é tudo isso e muito mais. Mas sai de lá um homem completamente transformado pelo poder do Evangelho. Pregador, missionário. Quando Paulo vai pregar o Evangelho, quando a igreja começa de Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, passa por cidades que já existem cristãos, sem nenhum discípulo ter ido pregar lá, sem nenhum apóstolo ter pisado o pé lá. Quem que foi esse? Foi o gadareno. Ele pregou o Evangelho lá. Porque lá em Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que quando ele foi liberto por Jesus, ele saiu pregando em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Ele é um missionário de 10 cidades. Como Jesus faz isso? Bom, como ele consegue? Ele sabia que dentro daquele delinquente estava um homem que precisava ser pescado. Deus, Ele sabe que dentro de você pode ter algo que precisa ser pescado. E que se isso for buscado pelo Senhor, você pode ser outro tipo de gente. Quando Jesus disse, venham após mim, Marcos 1,18, salvo engano, e eu vos tornarei pescadores de homens. Quando Jesus disse isso, a primeira coisa que ele faz, a gente fica se debatendo, o que é pescar homens? E aí a gente fala, pescar homens é convidar as pessoas para ir para a igreja. Pescar homens é falar da doutrina de Cristo. Quando Jesus disse lá em Marcos 1,18, eu acho que é 18, talvez 16, mas eu acho que é 17, obrigado. Marcos 1,17, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse assim, vem comigo que eu vou fazer vocês pescar homens. Vem comigo, que eu vou ensinar vocês como é que se pesca homem. Vem comigo. E aí, quando você leu a continuação do texto, Jesus sai dali e entra numa sinagoga. Quem quer aprender a pescar homem, vem comigo. E ele entra numa sinagoga. E quando ele entra numa sinagoga, vem um demoniado. E um demoniado vem cheio de demônios. Se eu perguntar para você se ele é um bom pai, você vai dizer que não.
Se eu perguntar para você se ele é um bom marido, um homem cheio de demônios é um bom marido? Não. Um homem cheio de demônios é um bom patrão, um bom amigo, um bom vizinho, um bom... Não, não é não. E Jesus olha para aquele endemoniado, aquele rapaz cheio de demônios, e diz, não para o rapaz, mas para os demônios. Ele diz para os espíritos malignos, saiam! E a Bíblia diz que os espíritos malignos saem. E fica ali o homem, pescado por Jesus. Isso significa que pescar homens não é um conceito geográfico de trazer alguém da igreja A para a igreja B. Que pescar homens não é um conceito geográfico de trazer uma pessoa do mar do mundo para o barco da igreja. Não. Pescar homens é olhar para a vida e encontrar lixo, como era esse homem. E em nome de Jesus, enfiar a mão no lixo que o homem se tornou e tirar de lá de dentro um homem do jeito que Deus quer que ele seja. Um marido, um pai, um amigo, alguém do jeito que Deus quer que ele seja. E foi isso que Jesus Cristo fez com esse gadareno. Esse gadareno foi pescado por Jesus, porque Jesus sabia que dentro daquele delinquente social estava um homem querendo, precisando ser pescado, ser trazido, ser içado, ser erguido. E só Jesus pode fazer esse milagre. Talvez aqui exista alguém que precisa ser pescado. Talvez aqui tenha alguém que precisa ser levantado por Jesus. Encontrado pelo Senhor. Alguém que está vivendo uma vida perdida e que precisa urgentemente de um resgate. Deus enxerga em você o que talvez você mesmo não conseguia enxergar. E por isso ele pesca homens. Por isso ele consegue enfiar a mão no lixo e tirar dali um homem de Deus, uma mulher de Deus. E hoje eu vim aqui falar para você que você pode sonhar com isso. Que você pode acreditar que Deus é infinitamente capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. E eu não estou pregando aqui uma mensagem triunfalista, mas Deus está dizendo que você pode sim, você pode ser livre, sim, você pode ser limpo, sim, você pode ser fiel, sim, você pode pregar, sim, você pode ser um missionário, sim. O diabo não quer que você veja essa possibilidade. Mas Deus, diz o texto de Isaías, que sabe o fim desde antes de começar. Ele sabe. E Ele faz. Segundo, seja passivo no processo de conversão. Seja passivo no processo de conversão. Eu não sei por que tem gente que é assim, mas eu vou falar que tem. Infelizmente tem gente que é assim. No processo de conversão, ele quer dar a Deus as dicas, as cores, as medidas, os limites. Imagina que você está desenganado e você teve um problema e você vai ter que trocar o coração, vai ter que fazer um transplante de coração, tirar o seu, jogar no lixo, que não presta, e colocar um coração bom para você. Aí você chega no médico e fala assim, vamos discutir sobre o procedimento. Aí o médico fala, quê? Então, vamos discutir sobre o procedimento. Você está inalando o ar pelo cano, mas você quer discutir os procedimentos. Que anestésico que o senhor vai usar, quantos porcentos, qual a miligramagem disso, deixa eu ver os instrumentos que o senhor vai usar, porque eu também não concordo, algumas coisas são muito evasivas para mim, é muito difícil, quantos pontos o senhor está pensando em dar, como vai ficar a estética no meu peito, depois... Bom, ninguém em sã consciência faz isso, mas fazem isso na vida espiritual. Espiritualmente o cara está morto, o coração não serve, é duro, o coração tem que ir para o lixo. E a Bíblia diz que Deus nos dá, tira o coração de pedra e coloca um coração novo.
E que Deus faz isso é de graça, não tem que pagar. E o mais importante do que a fila do transplante, com Deus não tem fila. Você pode fazer isso agora, e Deus pode atender você agora, e o Espírito Santo pode tratar você hoje, aqui e agora, e o milagre pode acontecer hoje, aqui e agora. Sem fila, ninguém precisa assinar, ninguém precisa avaliar, é você dobra o teu joelho, coloca a tua boca no pó e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser outro tipo de gente, joga meu coração no lixo e me dá um coração novo, sem fila, sem SUS, sem ninguém, sem anestesia, sem dor, sem nada. Mas as pessoas querem negociar os termos da conversão. Querem negociar os termos de entrega. Gente, a conversão é uma entrega. E às vezes as pessoas estragam tudo, porque não se entregam de verdade. Senhor, tem que ver, porque para mim é o seguinte: só domingo que eu consigo servir, porque sabe como é que é? Estou fazendo um curso. Sabe como é que é? Eu estou fazendo isso. Sabe como é que é? Minha esposa, não sei o quê, meu marido, tal. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse para vocês. Quem aceita esses tipos de recomendações são os demônios. Deus não aceita menos do que tudo. Deus não aceita menos do que tudo. Agora, com os demônios, o demônio aceita qualquer negócio. Demônio aceita qualquer negócio. Você falar assim para o demônio: eu só vou ter tempo para vocês se for uma vez por semana, durante 1 hora. O demônio fala assim: tá bom, serve. Que horas mais ou menos? Se você falar para o demônio: eu só consigo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses e tal, o diabo fala: tá bom, já dá para trabalhar, já. Com isso aí já dá para trabalhar, já dá para fazer alguma coisa com isso aí. Que dia? Que horas? Agora, se você vem com essa conversinha para Deus: Senhor, é o seguinte, para mim só de domingo, só amanhã, ou então, talvez uma quinta ou outra, uma terça ou outra, uma sexta-feira e tal. Deus fala: então volta quando você quiser entregar tudo. Deus não aceita menos do que tudo. Ou você entrega tudo, ou você não entregou nada. Algumas pessoas entregam apenas para Deus os dons, os talentos, as aptidões. Mas Deus quer muito mais do que seu talento de tocar uma guitarra. Deus quer muito mais do que seu talento de organizar uma igreja. Deus quer muito mais do que o seu talento de tocar uma música ou cantar bonito, porque você cantava no samba, você cantava no rap, você cantava não sei na onde, agora você vem para a fé e você quer entregar para Deus sua garganta. Não! Deus quer muito mais do que os seus dons, meu filho. Deus quer muito mais do que os seus talentos, do que os seus truques, aquilo que você sabe que outra pessoa não sabe fazer como você. Deus quer muito mais do que isso. Algumas pessoas entregam dinheiro, um percentual, uma alíquota. Fala: eu vou dar 10%. Deus não está te resgatando porque Ele está desesperadamente precisando de 10% quando você ganha. Você acha mesmo que Deus, aí Ele vai te resgatar falando: eu vou resgatar ele porque ele ganha 2.600. E eu preciso desses 260 aí para mim. Deus está de olho agora nos 260. Larga de ser trouxa. Não tem nada disso. A falta de uma entrega verdadeira gera crentes de baixa qualidade. A falta de uma entrega bíblica gera crente meia boca. Eles aplaudem, eles cantam, mas não conseguem perdoar a quem lhes tem ofendido. É um crente meia boca. Eles ofertam, mas não conseguem orar. Ou eles oram, mas não conseguem viver o evangelho. Quinta-feira eu falava aqui na noite de instrução bíblica sobre o salto. A fé é como um salto para Deus. Deixa tudo para trás e pula. Deixa tudo para trás e se lança em Deus. E dar o salto significa viver
pela fé de verdade. Viver pela fé de verdade. Ah, pastor, mas o problema é o seguinte, eu deixei tal coisa, mas eu não consigo parar de fumar. Então Deus... É tudo. Tudo. Pastor, mas vai doer. Talvez eu concorde, talvez vá mesmo. E aí? O que é melhor, doer ou morrer? Dar o salto significa viver pela fé de verdade. Então, quando é que a palhaçada vai acabar? Quando é que a palhaçada... eu estou no segundo, mas o primeiro ponto é o seguinte, Deus sabe o fim antes do começo. Sabe por que você está sentado aqui numa igreja de crente, ouvindo um pastor de crente, usando a Bíblia de crente, e falando uma mensagem para crente? Mesmo que você não seja crente de verdade, Deus te trouxe aqui porque você precisava ouvir essa palavra. Que tem potencial em você para ser um homem de Deus. Tem potencial em você para ser uma mulher de Deus, um missionário, um pregador. E quem está falando aqui é um cara que cresceu na macumba. Eu cresci tocando atabaque. Eu sei tocar os pontos, irmão. E se alguém me dissesse lá atrás, que você vai ser pastor, não sei o que lá, e da Bíblia, não sei o que, Bíblia? Eu ia dizer não. Então você está melhor do que eu estava naquela época. Porque você já está num centro de umbanda, mas você está numa igreja de crente, onde o Espírito Santo age, onde Deus fala, onde a Bíblia tem voz, tem vez, e o Senhor tem primazia. Aleluia! E eu estou falando para você esta manhã, Deus tem obra na tua vida, Deus tem obra na tua vida, Deus tem chamado na tua vida, e não é o chamado de ficar de boca aberta em igreja. Agora seja passivo para se entregar, se entrega de verdade, para de palhaçada. Que é um negócio, se entrega hoje e enche a cara amanhã. Se entrega hoje, xinga de palavrão amanhã. Se entrega hoje e briga com não sei quem amanhã. Se entrega hoje, mas se relar no carro dele, se fechar ele no trânsito, aí, pastor, eu não consigo. Cria vergonha na sua cara. Você é homem, você é adulto, você é mulher. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Viva o que a Bíblia diz. E quando estiver difícil, quando for dolorido, caia de joelhos, diga: Senhor, não estou dando conta, não estou conseguindo, me ajuda. Ele vai ajudar você. Seja passivo na conversão, baixe as defesas, jogue o escudo no chão, receba Jesus como Zaqueu recebeu. A Bíblia diz, Zaqueu, é o que? Lucas 19? Deixa eu ver. Lucas 19. Versículo 6. Lucas 19, versículo 6. Eu estou sem o texto original aqui. Mas diz assim, versículo 5. Lucas 19. Eu falei 16? Não? Lucas 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Versículo 6. E apressando-se, recebeu Jesus com júbilo. Outra versão, recebeu Jesus gostoso. Outra versão, recebeu Jesus com alegria. As pessoas recebem Jesus com a cara feia. Se é para você receber Jesus com a sobrancelha assim, engrungida, não precisa não. Precisa não. Se é para você receber Jesus murcho, eu vou me entregar, porque senão eu não consigo parar de fumar. Não precisa não. Tem outros métodos de parar de fumar. Tem uns negócios que você compra na farmácia que funciona. Não precisa não. Jesus não é para quem quer parar de fumar. Eu tenho que me entregar porque eu tenho que prosperar. Não, tem outros métodos. Trabalhe cedo, se qualifique, levante cedo, durma tarde, estuda, empreenda. Tem outros métodos. Está cheio de coach aí explicando para você como é que você tem que fazer. Não precisa de Jesus.
Se é para você aceitar Cristo com o olho arregalado em cifrões, se é para você aceitar Cristo olhando no que o médico escreveu para você que não tem cura, se é para você aceitar Cristo interesseiro, interesseira, não precisa não. Pode voltar para sua casa do jeito que você está, não precisa, nunca mais você pisa o pé aqui dentro. E nem de nenhum outro lugar que prega o evangelho com seriedade. Porque não precisa, você não é bem-vindo, você não é bem-vinda. Agora, se é para aceitar Cristo, porque você não aguenta mais pecar, seja bem-vindo. Vamos caminhar junto. Se é para aceitar Cristo, porque você não consegue mais ser quem você é, e você quer ser aquilo que Deus enxergou a seu respeito, como disse em Isaías, que sabe as coisas do fim, antes de começar, Senhor, me apresenta esse outro eu, que eu não conheço ainda. Senhor, me apresenta esse eu, que vai ser um pregador, um missionário, um homem de oração. Me apresenta, me ensina a ser quem o Senhor disse que eu posso ser. Aí você é bem-vindo. Seja passivo na conversão. Baixe as defesas. Jogue o escudo no chão. Receba Jesus como Zaqueu, sem perguntas. Receba Jesus sem mais. Ah, pastor, eu vou seguir. Porém, é o seguinte, nas sextas-feiras eu vou numa reunião do horóscopo de não sei o que lá. Não precisa. Vai todo dia, vai de sexta a sexta no horóscopo. Não precisa. Deus não quer ninguém pela metade. Pastor, o senhor não quer que eu me entregue? Eu quero que você se entregue a Deus, mas não do seu jeito. Se entregue a Deus do jeito certo. Se entregue a Deus do jeito certo. Jesus entregou-se ao Pai no Getsemane. E Jesus entregou ao Pai chorando e de joelhos. E você vai continuar no salto até que horas? Até quando? Terceiro, e a gente termina. Voltar nem sempre é retroceder. Voltar nem sempre é retroceder. O capítulo 46 de Isaías está na Bíblia, não apenas esse, mas alguns capítulos de Jeremias, inclusive, estão na Bíblia para falar que Israel vai voltar. Do cativeiro, voltam para Canaã. Da vergonha, voltam para a reconstrução. Da escravidão, de ser cativo, eles voltam para o lugar de origem. Israel vai voltar para Canaã. Na verdade, se a gente pensar bem, eles nunca deveriam ter saído. E só saíram graças à desobediência deles mesmos. Eu espero mesmo que Deus traduza para você o que Ele me mandou pregar essa manhã. Voltar nem sempre é retroceder. Às vezes voltar atrás é um avanço gigante na sua espiritualidade. Às vezes voltar atrás. Ah, pastor, mas eu falei que eu nunca mais ia falar com ele, nunca mais ia falar com ela, nunca mais ia olhar na cara. Pastor, mas eu estou certa, porque ela me machucou, porque ele fez isso. Às vezes voltar atrás não é retroceder. Às vezes voltar atrás é um avanço. Deus mandou Moisés voltar. Moisés sai do Egito nunca mais. Tudo bem, eu não sou mais príncipe, mas agora eu estou trabalhando aqui com as ovelhas, está tudo certo, meu sogro, minha família e tal. Deus mandou Moisés voltar. E a volta de Moisés foram os anos mais espiritualmente profícuos, produtivos que Moisés já viu. Ele viu Deus falar, viu o mar abrir, viu o mar virar sangue, viu o faraó sendo humilhado, viu Deus sendo exaltado, porque ele resolveu voltar. Voltar nem sempre é retroceder. Deus mandou Pedro voltar. E quando Pedro volta e lança a rede, começo da vergonha, né? Todo mundo viu que eu saí de lá humilhado, da pesca. Todo mundo pescou, eu não, e tal. Aí eu vou pegar meu barquinho, vou voltar lá de novo.
aonde a coisa não funcionou, aonde não deu certo, o que vão dizer de mim, quando me vê voltando, com o rabinho entre as pernas e tal. Deus mandou Pedro voltar. E a volta foi a melhor pesca de toda a sua vida. Deus mandou Jacó voltar. Jacó estava rico, entesourou com os rebanhos que eram do seu sogro, e a Bíblia diz que os rebanhos foram passando dentro da lei para Jacó, e agora do nada, eu não lembro esse texto, talvez capítulo 31 do Gênesis, Deus fala assim para Jacó: você vai voltar para Canaã. Em Canaã, o Jacó deixou um pai enganado, um irmão irado e uma mãe preocupada. E há anos ele não volta lá. O irmão tem ódio dele, jurou ele de morte. E Deus chega nele e fala assim: prepara as malas. O Jacó esfregando as mãos: opa, para onde eu vou? Para onde eu vou? Você vai voltar. Para onde? Você vai voltar lá para Canaã. Ele falou: Senhor, mas lá não pega bem. Lá não é legal para mim. Lá não é bom. Deus fez Jacó voltar. E a volta de Jacó produziu a reconciliação com a sua família. Deus mandou o gadareno voltar para casa. O texto que eu estava falando do gadareno, Jesus liberta o cara, e quando Jesus entra no barco para ir embora, o gadareno entra junto. E fala assim para Jesus: eu quero ir junto com o Senhor. A partir de agora eu quero viver junto com o Senhor. Eu vou para onde o Senhor quiser. E Jesus fala para o gadareno desse jeito: volta para a tua casa, para os teus, e mostra para eles quão grandes coisas te fez Deus. Volta para os seus. Ele volta para casa. Porque ele estava com a dívida com a sua família. Ele estava devendo para o seu pai, para a sua mãe. E não estou falando de dinheiro. Ele estava devendo para o seu pai, porque o pai desse rapaz não sabia o que era ter um filho fazia tempo. Porque ele não era um filho, ele era um demônio. A mãe desse rapaz não sabia o que era ter um filho para abraçar. Sabia o que era ter um demônio para infernizar a vida dela. Vocês estão me entendendo? E quando Jesus fala para ele: volta para sua casa, para os teus, ele volta um filho. Aleluia. E ele se transforma num missionário. Ele se transforma num homem de Deus, num referencial de Cristo. Voltar nem sempre é retroceder. Voltar nem sempre é fazer feio ou se humilhar. O resultado: ah, pastor, mas para mim voltar é retroceder. Então a diferença é quem é o teu guia. Quem é que está te guiando a voltar? Quem é que está te fazendo voltar? O diabo leva você de volta aos lugares de onde você saiu para você ser tentado, para você cair, para você se sujar de novo, para você falar de novo, para você pensar de novo. Deus te leva de volta para levantar os caídos. Deus te leva de volta para transformar você num referencial de Deus. Pastor, como eu faço para saber? Aí, meu irmão, essa é a pergunta certa. E é uma pergunta que eu não consigo responder. Não que eu não queira ou não saiba, é que eu não consigo responder. Porque é uma coisa que você sente. Enquanto eu estou falando essas palavras, você pode sentir dentro de você: isso aí foi para você. Enquanto eu estava pregando 15 minutos atrás, 20 minutos atrás, meia hora atrás, alguma coisa que eu estava falando ficou dentro de você assim: ó, isso aí é para você, isso aí serve para você. Você é esse cara, você é essa pessoa, e isso serve para você. Pastor, como eu posso saber? Eu vou te dizer: você sente, você percebe, você sabe. Não depende das músicas que a gente toca aqui. Não depende do tom de voz que o pastor emprega aqui na oratória. Não depende no show de olha para o teu irmão, pega o teu irmão, faz. Não. Isso aí nunca resolveu. Mas a questão é:
Você sabe se alguma coisa dita nesta manhã foi para você. Você sabe se você é o endereço dessa palavra. Se você precisava ouvir essa palavra. Você sabe. Eu não tenho noção. Mas Deus sabe. E você sabe. E agora é com você. É com o Senhor. É como você se comporta agora. Você não vai sair daqui sem essa. Vai ter apelo. Como você se comporta. Como você reage. Como você responde. Quando a voz de Deus fala com você em nível pessoal. Quando a voz de Deus trata você pela palavra. Eu quero fazer uma oração. Eu não quero chamar ninguém aqui à frente. Mas o apelo é você e Deus. Se você precisava ouvir essa palavra, ora comigo com fé. Peça a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá toda sabedoria. E talvez seja isso que você precisa para tomar decisões importantes. Talvez seja isso que você precisa, força. Para romper com coisas que estão te prendendo. E te impedindo de ter um relacionamento ativo com o Senhor. Talvez nem era para você estar aqui essa manhã. Talvez não era para você estar ouvindo essa palavra. Mas você o está. Porque você é o endereço desta mensagem. Curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração.